Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo Portela. Eu vim aqui para gravar essa aula para vocês sobre o Egito Antigo. Essa é uma das matérias que eu dou aula para a galera no 6º ano e também a gente revisa essa matéria lá no 1º ano do ensino médio. Hoje eu montei uma aulinha para a galera do 6º ano especificamente, mas nada impede que outras turmas possam acessar também esse conteúdo, que é uma ideia da gente assim, assimilar os pontos principais desse conteúdo, entender como era essa civilização egípcia e a gente mandar bem na prova, beleza? Então olha só, Egito Antigo. O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de Egito Antigo é o seguinte: o Egito ele é uma das principais civilizações da história do continente africano. Então quando a gente fala de Egito, muita gente não sabe disso, mas o Egito é um país hoje que está localizado no norte da África, na parte de cima do continente africano. E os egípcios, eles formaram uma das maiores civilizações do mundo antigo. O Heródoto, que foi um importante historiador grego, ele vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase ficou muito famosa, ela foi cunhada pelo Heródoto, que era grego, né, como eu falei, e ele vai dizer que o Egito, enquanto dádiva, ele seria um presente do Nilo, né? Como se o Egito só existisse, essa civilização, por conta da existência do rio Nilo. Essa é uma frase que tem certas controvérsias, né? Nem todo mundo aceita muito essa visão limitada de que essa civilização só se formou por conta da existência do rio Nilo. Porém, o que aqui é que dá pra gente entender o seguinte, que de fato o rio Nilo ele foi muito importante para essa civilização. Quando a gente olha a geografia do Egito, né? Não só do Egito Antigo, mas do Egito atual também, a gente olha a geografia e a gente vai ver que o rio Nilo ele corta o país inteiro. Ou seja, o rio era uma importante fonte de água para a agricultura e para o transporte, certo? Então, o Egito e essa região do Nilo fazem parte do que nós conhecemos como crescente fértil, que vai se somar às regiões da Mesopotâmia, lá onde está o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, quando a gente vê o mapa, essa região do crescente fértil, somada à região do Egito, foram locais, territórios, onde nós temos indícios e vestígios das civilizações mais antigas da história da humanidade. Muito em virtude dessa possibilidade de produção agrícola, né? Então, a existência do rio permitia que o fluxo de água desse rio auxiliasse na agricultura, uma vez que as terras no entorno desses rios, elas ficavam boas para o plantio, né? Elas se tornavam terras férteis, além de serem ferramentas importantes para o transporte, numa época que você não tem estradas como nós temos hoje em dia, né? Com asfalto, com essa facilidade de mobilidade que nós temos hoje. Os rios eles eram importantes canais de transporte que conectavam cidades umas entre as outras, correto? Aí eu quero destacar para vocês uma outra coisa aqui, deixa eu passar para esse outro lado aqui, que é o sistema hieroglífico. Isso, a palavra é difícil mesmo. Os hieróglifos eram uma espécie de escrita pictográfica, uma escrita feita através de símbolos, tá? A nossa escrita ela é diferente, né? Obviamente. Então, esse sistema hieroglífico, sistema lá do Egito Antigo, ele é um sistema que foi desenvolvido para ajudar na administração das cidades egípcias e posteriormente ele se tornou essa escrita se tornou uma escrita ornamental, né? Uma escrita que era usada para embelezar os túmulos, né? Embelezar as câmaras funerárias dos faraós. E isso me leva a um outro ponto que tem a ver com as pirâmides. Quando a gente fala em Egito, a gente lembra das pirâmides, não é isso? As pirâmides que eram grandes câmaras mortuárias, né? Locais onde eram sepultados os corpos dos egípcios, né? E esses locais, eles eram locais em que você tinha foram encontradas, né? Bastante escrita pictográfica, bastante hieróglifos, né? Nesses locais, nessas pirâmides, tá? Outra coisa que eu quero destacar, puxando aqui a questão das pirâmides e essa questão funerária, nós temos a religião egípcia. Os egípcios tinham uma religião que era politeísta. O que isso significa? Significa que nós temos a presença de vários deuses, a crença em vários deuses diferentes, cada um desses deuses com uma representação. Aliás, o próprio faraó no Egito, ele era visto como um deus encarnado. E esses deuses egípcios, eles tinham essa característica aqui, ó, outro trava-língua pra gente, ó, antropozoomórficos, ou seja, eles eram uma mistura de humano com animais, anthropizou, a mistura de animais com seres humanos. Quando a gente vê representações desses deuses, se a gente pesquisar na internet e ver as representações desses deuses, Ra, Anubis, Síris, Osíris e vários outros que eu não coloquei aqui porque eu nem acabei no meu quadro,
a gente vai ver que eles têm familiaridade, eles têm essa junção entre seres humanos e animais. E para fechar, galera, eu quero falar de duas coisas. Quero falar de mumificação, que era uma técnica para preservar os corpos. Então, dentro desse contexto religioso egípcio, essa crença na vida após a morte, essa crença de que o espírito podia retornar ao corpo, os egípcios vão desenvolver uma técnica de anatomia humana, né? Eles vão ser importantes para várias coisas que nós temos hoje, porque eles desenvolvem uma técnica de preservar esse corpo dessa pessoa que faleceu. E isso, para aquele tempo, era algo inovador, algo assim, é uma contribuição para a humanidade incrível, inestimável. Além disso, eu quero falar com vocês das classes sociais. Então, os egípcios eles tinham um sistema de classes sociais organizadas de forma hierárquica, ou seja, nós temos desde o topo, desde quem está em cima, o faraó, os nobres, os sacerdotes egípcios, até as classes mais baixas. Então, é uma sociedade que ela está organizada de uma maneira que nós chamamos de estamental, ou seja, o indivíduo ele faz parte de uma classe social pelo seu nascimento, pela sua família, pelo local em que ele nasceu. Isso é fator determinante para a posição que ele vai ocupar na sociedade. Beleza? Galera, eu espero que essa aula tenha ajudado a memória sobre o Egito Antigo. É muito curtinho, porque aqui não dá pra gente falar muito, tem que ser rápido, porque senão você perde o interesse no vídeo e vai ver outra coisa. Tá bom? Valeu!